Você já sentiu como se estivesse fazendo tudo certo e mesmo assim nada acontece? Como se o universo ignorasse você completamente? É como se houvesse uma parede invisível entre o que você deseja e o que você vive. Mas e se essa barreira não estivesse fora de você, e sim dentro? E se a vida que você vive hoje fosse apenas o reflexo de um sinal invisível que você mesmo está transmitindo? Nikola Tesla acreditava que, se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Mas isso é só uma frase bonita? Ou existe uma ciência real por trás disso? A verdade é que todo o universo é energia, inclusive você. E o que isso significa na prática? Significa que seus pensamentos e sentimentos não são só coisas que acontecem dentro da sua cabeça. Eles são sinais vibracionais. E esses sinais estão o tempo todo enviando uma mensagem ao universo. Isso é quem eu sou. O problema é que a maioria das pessoas vive desconectada dessa verdade. Elas tentam mudar o mundo lá fora, quando o verdadeiro poder está aqui dentro. Neste vídeo, você vai descobrir o que a física moderna, a neurociência e a espiritualidade vibracional têm a dizer sobre como ajustar sua frequência interna para atrair uma nova realidade. Mas antes, se você quer mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é valioso e assim ele entrega mais vídeos transformadores para você. Então, vamos ao que interessa, porque talvez a única coisa entre você e a vida que você deseja seja a vibração que você está emitindo. Tudo no universo vibra. Tudo, desde as estrelas nas galáxias mais distantes até cada célula dentro do seu corpo. Mas se isso é verdade, por que ninguém fala sobre isso na escola? Por que isso parece tão distante da nossa vida real? Simples. Porque a maior parte do mundo vive anestesiada. Vivemos cercados de barulho, distrações, obrigações e esquecemos que somos energia. Pensa comigo, você já entrou em um ambiente e sentiu uma energia pesada, mesmo sem ninguém ter dito nada? Ou já conheceu alguém que parecia brilhar? Essa sensação não é mágica, é vibração. A ciência moderna já sabe disso. A física quântica mostrou que toda matéria é, na verdade, uma forma de energia condensada. Inclusive os seus pensamentos, inclusive as suas emoções. E isso muda tudo, porque se você é um campo vibracional, então você está o tempo todo transmitindo uma frequência para o universo, como uma estação de rádio. E aqui está o segredo. Você só recebe o que está na mesma frequência que você está emitindo. Quer atrair amor? Precisa vibrar amor. Quer atrair dinheiro? Precisa vibrar abundância. Quer atrair paz? Precisa vibrar equilíbrio. Só que ninguém ensina a fazer isso. E é aí que tudo desmorona. A maioria das pessoas pensa que a vida vai mudar quando algo acontecer lá fora. Um emprego, um relacionamento, um milagre. Mas a verdade é o oposto. A mudança começa dentro. O universo funciona como um espelho. Ele reflete de volta aquilo que você é, não o que você diz que quer. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Como ajustar sua vibração com base em 5 princípios práticos, usando ciência, visualização, neuroplasticidade e emoção. Mas antes de continuar, quero saber, você acredita que tudo isso faz sentido? Ou ainda tem dúvidas sobre como vibração e realidade estão conectadas? Escreve nos comentários. Você já sentiu na pele o poder da sua vibração? Agora sim, vamos entender, passo a passo, como elevar sua frequência e criar a realidade que você deseja. Vamos começar com uma pergunta simples, mas desconfortável. E se a realidade que você vive hoje não for uma coincidência, mas sim uma consequência? Uma consequência da vibração que você está emitindo todos os dias, consciente ou inconscientemente. Isso é mais sério do que parece, porque, se for verdade, significa que você pode estar recriando as mesmas situações repetidamente, sem perceber. Repare, você já se pegou em ciclos que se repetem?
Relacionamentos que terminam sempre da mesma forma? Problemas financeiros que voltam mesmo depois de você se organizar? Aquela sensação de nadar, nadar e morrer na praia. Esses ciclos não são azar, eles são sinais. Sinais de que sua vibração dominante está alinhada com aquilo que você quer evitar e não com aquilo que você quer manifestar. Vamos trazer isso para o mundo real. Pense em duas pessoas entrando numa sala cheia de gente. Uma delas está segura de si, tranquila, em paz. A outra está ansiosa, com medo, se sentindo inferior. Elas entram no mesmo lugar, mas têm experiências completamente diferentes. Por quê? Porque cada uma emite uma frequência distinta, e essa frequência altera como o ambiente reage a elas. A ciência mostra que nossos estados emocionais afetam a química do corpo, a postura física e até a percepção que os outros têm de nós. Ou seja, antes mesmo de você falar, a sua vibração já disse quem você é. Tudo começa com um pensamento, mas não termina aí. O pensamento gera uma emoção. A emoção gera uma frequência e essa frequência vira a sua assinatura energética. É ela que o universo lê, não o que você fala, não o que você escreve, mas o que você vibra. Por isso, a mudança real precisa acontecer aqui, nesse nível vibracional. Você não precisa fingir que está bem. Você precisa se alinhar com o estado emocional de quem já alcançou o que você deseja. Aqui está um dos maiores bloqueios vibracionais: desejar algo a partir da falta. Por exemplo, querer dinheiro porque está endividado, querer amor porque se sente sozinho, querer paz porque está exausto. O problema é que esse desejo vem acompanhado de uma emoção negativa. E é essa emoção que vibra mais forte. Você está dizendo ao universo, quero isso, mas vibrando, eu não tenho isso. E adivinha? O universo responde à vibração, não à sua intenção. Em 2003, um jovem empreendedor tentou abrir sua terceira empresa. As duas anteriores falharam. Ele estava quebrado, humilhado e decidiu fazer diferente. Antes de pensar em clientes, ele passou 21 dias trabalhando sua frequência interior. Visualizava todos os dias a sensação de gratidão por já ter sucesso. Não pediu, não suplicou. Ele agradeceu como se já tivesse recebido. Resultado? Em 6 meses, ele se tornou um dos empresários mais reconhecidos do setor de tecnologia na Europa. Coincidência? Talvez, mas ele mesmo disse: o que mudou foi minha vibração. O resto veio depois. Pode parecer místico, mas não é só isso. A ciência explica: quando você pensa intensamente em algo, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais de quando você realmente vive aquilo. Ou seja, visualizar mais sentir igual experiência real para o cérebro. Isso ativa um processo chamado neuroplasticidade. Seu cérebro literalmente se reconstrói para se alinhar com esse novo eu vibracional. Com o tempo, seu corpo, suas decisões e seus comportamentos se ajustam. E é aí que a realidade muda. Uma das formas mais poderosas de elevar sua vibração é assumir o estado final. Você não pensa, um dia eu terei paz. Você assume, eu sou alguém que vive em paz. Você não visualiza, um dia sendo rico. Você sente, eu sou próspero agora. Esse tipo de alinhamento colapsa o tempo entre o desejo e a manifestação. Por quê? Você vibra como se já fosse verdade, e para o universo, isso é tudo o que importa. Cientistas dividiram um grupo de atletas em 3. Um grupo treinava fisicamente, outro apenas mentalmente, e o terceiro fazia ambos. O grupo que visualizou os treinos teve quase o mesmo progresso que o grupo que praticou fisicamente. O cérebro, ao ser exposto a imagens mentais e emoções reais, responde como se estivesse vivendo a experiência. É por isso que o que você vibra molda a sua realidade. Agora vamos para algo mais profundo.
Quando observamos a matéria no nível subatômico, o que vemos? Partículas? Não. Vemos energia, vibração. A física quântica diz: o observador afeta o resultado. A atenção colapsa as possibilidades e cria a realidade. Seu campo energético está o tempo todo colapsando realidades possíveis. O problema é que a maioria faz isso inconscientemente. Se você não escolher a vibração que emite, ela será escolhida pelas suas crenças, traumas e medos. E você seguirá criando. Comece pelo mais simples. 1. Torne-se consciente da sua vibração dominante. Observe como você se sente ao longo do dia. 2. Interrompa os ciclos de baixa vibração. Mude seu foco, respiração ou postura quando perceber emoções densas. 3. Ajuste sua frequência com intenção. Use visualização, gratidão e emoção para ativar o estado vibracional que você deseja. Não se trata de pensamento positivo. Se trata de reprogramar sua vibração base. E isso muda tudo. Vibra. Se tudo é energia, então por que ainda é tão difícil mudar? Por que a realidade continua a mesma? Mesmo depois de tantos vídeos, livros e técnicas, a resposta pode estar em algo que você não vê, algo que opera abaixo da sua consciência, mas que comanda sua vibração todos os dias. Imagine sua mente como um iceberg. A parte visível, seus pensamentos conscientes, é só a ponta. A parte submersa é o seu subconsciente. É ali que vivem as crenças, traumas, medos, padrões herdados. Tudo o que você absorveu desde criança e nunca questionou. E o mais assustador é essa parte submersa que define sua vibração dominante. Você pode repetir frases positivas todos os dias, mas se lá no fundo ainda acredita que não é suficiente, é isso que vai vibrar. Você não nasceu com medo, nem com vergonha, nem com sentimento de culpa, mas você aprendeu. Você absorveu a energia das pessoas à sua volta e, sem filtros, aceitou aquilo como verdade. Se seus pais brigavam por dinheiro, você associou o dinheiro à dor. Se você tentou se expressar e foi silenciado, aprendeu que é melhor não incomodar. Essas memórias emocionais não ficam no passado. Elas continuam vivas, vibrando, repetindo padrões. Agora pare e observe. Como você reage quando algo dá errado? Quando uma pessoa te rejeita? Quando você perde dinheiro? A maioria das pessoas volta automaticamente para o estado vibracional original. Medo, frustração, dúvida. É como um elástico puxado para frente, mas que volta com força total para o estado antigo. Isso acontece porque você ainda está vibrando de forma reativa e não de forma criativa. Vibrar de forma criativa é o oposto do automático. Significa escolher qual frequência você quer sustentar, independentemente do que está acontecendo. Você sente dor? Tudo bem, mas você decide não vibrar em dor. Você observa um problema? Ok, mas escolhe focar na solução, no aprendizado, na oportunidade de crescer. Essa escolha não é mental, ela é vibracional e o corpo precisa reaprender isso. E estudos mostram que o corpo fica quimicamente viciado em certos estados emocionais. Se você viveu anos sentindo raiva, tristeza ou ansiedade, seu corpo começa a buscar essas sensações automaticamente. Mesmo que sua mente queira mudar, o corpo resiste. Por isso é tão difícil manter uma nova vibração. Você não está lutando contra o mundo, está lutando contra uma identidade energética que você construiu sem perceber. Aqui está o caminho prático. Tudo começa com presença. Você precisa observar-se com honestidade. Não para se julgar, mas para tomar o controle da frequência que está emitindo. 3 perguntas poderosas para isso. 1. Qual emoção tem sido mais comum nos meus dias? 2. Essa emoção é compatível com a vida que eu quero? 3. O que eu posso sentir agora que esteja mais alinhado com essa nova realidade? Você não precisa esperar um milagre. Pode mudar sua vibração em minutos com um reset consciente. Sinta o corpo. Traga à mente uma memória que te faça sorrir. Lembre-se de um momento de conquista,
de amor, de leveza. Se você conseguir sustentar esse estado por apenas 2 minutos, já está alterando seu campo vibracional. O segredo está na repetição. A neurociência mostra que tudo o que é repetido com emoção intensa é gravado no subconsciente. Se você quer que sua nova vibração se torne natural, precisa viver ela todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Imagine, você coloca um alarme 3 vezes ao dia. Quando toca, você para, respira, se conecta com a emoção da versão mais elevada de si mesmo. Pode parecer simples, mas isso está reprogramando a sua frequência dominante. Muitas pessoas relatam que milagres acontecem depois de semanas ou meses de mudança vibracional diária. Um cliente inesperado, uma proposta, um dinheiro que surge, um reencontro, uma intuição certeira. Mas o que chamamos de milagre é só a resposta natural de um universo que está te ouvindo com mais clareza. Você já reparou que certos lugares fazem você se sentir leve e outros drenam sua energia? Isso é vibração. A sua realidade externa responde à sua vibração como um campo de sincronicidade. E quanto mais você sustenta o estado emocional da realidade desejada, mais portas se abrem. Você não força, você atrai. Mas aqui está o risco. Se você não cuidar dessa frequência, ela se dissolve. A rotina te puxa de volta. As notícias te contaminam. As pessoas negativas te puxam para baixo. Por isso, vibrar alto é um compromisso diário. É como escovar os dentes. Não basta fazer uma vez. Comece a se proteger vibracionalmente. Limite o consumo de conteúdos que baixam sua frequência. Se afaste de pessoas que vivem em estado de vitimismo. Tenha rituais de recarga, banho com atenção, natureza, silêncio, arte. Essas pequenas ações criam um campo protetor ao redor da sua frequência. Momentos. O comportamento de uma pessoa afeta o grupo todo, mesmo sem palavras. Você entra num ambiente com alguém feliz e começa a se sentir melhor. A vibração é transmissível. Por isso, certamente diga a ação, mas uma ação diferente. Ação com clareza, leveza e intuição. As ideias vêm, a coragem aparece. Você deixa de correr atrás e começa a se mover em direção ao que já está vindo. A verdadeira liberdade começa quando você não depende mais de fatores externos para se sentir bem. Você pode estar sem dinheiro e ainda assim vibrar em confiança. Pode estar sozinho e ainda assim vibrar em amor. E é justamente essa vibração, independente das circunstâncias, que atrai novas circunstâncias. Não é truque, é coerência energética. Você não é só um corpo, não é só um nome. Você é um campo de vibração consciente. E a cada momento, você tem o poder de emitir uma frequência diferente, que irá moldar uma nova versão da sua realidade. Você não precisa mudar o mundo. Basta mudar o que você está sendo dentro dele. Mas nem sempre será fácil, porque o maior desafio não é entender tudo isso. É lembrar. Lembrar quando estiver cansado, quando algo der errado, quando ninguém mais acreditar. A questão não é se a vibração funciona. Você está disposto a ser fiel a ela, mesmo quando ninguém estiver olhando? Se tem uma coisa que você precisa guardar desse vídeo, é que a sua realidade nunca será maior do que a vibração que você sustenta. Você pode ter os melhores planos, pode estudar, trabalhar, se esforçar, mas se a sua energia continuar presa aos mesmos padrões, nada realmente muda. A boa notícia? Você pode escolher diferente, a qualquer momento. Agora, talvez você esteja pronto para dar esse próximo passo. E ele pode estar mais perto do que você imagina. Tem um vídeo aparecendo aqui na tela agora. Talvez seja exatamente o que você precisa ouvir nesse momento. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.